Isaías 38, quem achou diz amém. O tema da palavra nessa noite é, preste atenção, encontrando Deus em um beco sem saída. Posso ouvir um amém? Amém. Isaías capítulo 38 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, diga mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Pai, a tua palavra, que é viva, verdadeira e poderosa, está ministrada sobre a igreja do Senhor. Deus, nós precisamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. Talvez eu, talvez nós, em alguma área da nossa vida esteja também num beco sem saída. E a gente tenta de um jeito, tenta de outro, e a gente não consegue sair do beco sem saída. E nesta noite nós queremos pedir ajuda ao Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, nos socorre, que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós. Por isso eu entro nesta noite na dependência do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu já preguei outras vezes aqui com esta palavra, e o contexto é mais ou menos assim. Você tinha um rei que vivia uma guerra contra a Síria, e eu fui pesquisar a idade desse rei. Ele tinha aproximadamente 39 anos de idade, e ele estava doente. E de repente chega um profeta no palácio, na sua casa. E tudo que a gente gosta é quando chega um profeta perto da gente, né? Não é o Pedro, né? Porque o Pedro vem assim com os dois pés na gente assim, né? Mas um profeta assim menos especialzinho. E aí a gente gosta de ouvir aquela palavra, quando diz: eis que vejo uma porta aberta, não é isso? Eis que vejo uma chave, eis que isso e aquilo. Mas esse dia foi diferente. A palavra do profeta foi: olha, Deus me mandou vir aqui para dizer para você arrumar a sua casa, pega as suas coisas, divide o seu patrimônio, faz o que tem que fazer, porque a enfermidade que você tem é uma enfermidade de morte. Você vai morrer. E ele só tinha 39 anos. Eu fui pesquisar também, ele não tinha ainda descendentes para ocupar um trono. Ele ia ter um problemão. E talvez se fosse eu que recebesse essa palavra, eu iria para minha cama e ficaria lá chorando até morrer. Deus, eu só tenho 39 anos. Deus, eu sou o rei. Deus, eu sou crente. Deus, eu não perco um culto. Senhor, eu sou fiel. Eu não vivo numa vida pecaminosa. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, me ajuda. Fala comigo. Talvez se fosse eu entraria numa depressão profunda, me perguntando um monte de coisas. Eu teria um monte de porquês, um monte de questionamentos para Deus, um monte de coisas para ficar com raiva de Deus, um monte de coisas para talvez não acreditar mais em Deus. Mas a Bíblia diz que esse homem fez diferente, e a gente vai falar um pouco disso nesta noite. A Bíblia diz que assim que o profeta saiu, ele não foi resmungar, ele não foi murmurar, ele não foi reclamar, ele foi orar. E ele colocou, aleluia, a sua cara na parede e falou: Senhor, lembra que eu sou teu servo e que o Senhor é o meu Deus. E eu imagino ele falando: e eu continuo acreditando que a última palavra vem do Senhor. E eu não queria estar na pele do profeta, que eu imagino o profeta indo embora. O recado está dado aí, Deus, o Senhor mandou, falou que ele vai morrer, já falei, toma, vai morrer, tchau para você, você com Deus. E ele indo embora, e no meio do caminho eu vejo o Espírito Santo falando com ele: ei, profeta, pois não, Senhor, volta lá. Não, mas eu já dei o recado, eu já falei o que o Senhor mandou, eu já dei o recado que ele vai morrer. Volta lá, porque o meu servo orou, e quando um servo ora, as coisas mudam. Diga para ele que ele não vai morrer mais, ele vai viver mais 15 anos e ainda vai ganhar a guerra. Talvez se fosse eu, estava chorando até hoje.
E ele vivia uma crise, uma guerra no seu reino. Ele tinha 2 problemas. Um problema interno e um problema externo. E às vezes o que mais machuca a gente não é o problema de fora, é o problema de dentro. Porque às vezes nós tentamos nos preencher, resolver os problemas de fora para nos preencher por dentro. Mas muitas vezes Deus quer tratar em mim é o que está dentro, não é o que está fora. Mas ele tinha 2 problemas. Primeiro, um problema interno, uma doença. Eu fui pesquisar, mas a teologia não fala muito o que é. Alguns teólogos dizem que é uma úlcera que coçava muito, uma dor terrível, um câncer terrível. Imagina, uma pessoa em câncer terminal e ainda tem que governar um reino. E ele tinha um problema externo. A Síria já vinha derrubado metade do exército. E ele estava meio assim perseguido ali. Ele tinha uma sentença de vida divina de morte iminente. E para piorar, a palavra que ele recebeu é, aceita que dói menos. Tem gente que fala assim com a gente, né? Você está com um problema? Aceita que dói menos. Então a Bíblia do rei Ezequias era caos, caos e caos. Onde ele virava era caos. E o pior é que não tinha perspectiva. Todas as áreas da vida dele estavam fechadas. Todas as áreas da vida dele. Que bom que esse relógio hoje está travado aqui. O relógio converteu aqui. Eu nem estou vendo quanto tempo eu estou pregando. Aí eu posso falar. Porque aqui tem um recadinho assim. Vai logo. Está acabando. O tempo acabou. Hoje está travado. E aí, isso é a nossa vida. Tem hora na nossa vida que tudo resolve dar errado de uma vez só. É ou não é? Parece que tem semana que tudo dá errado. Tudo dá errado, todas as áreas parece que entram em confronto. Parece que o inferno abre, Satanás vem com todos os demônios, esquece de todo mundo e só lembra da gente. Tem hora na nossa vida que tudo resolve dar errado. E a sensação que a gente tem é que a gente está encurralado. E a pior sensação é quando a gente está na igreja, a gente está tentando acertar, a gente está tentando mudar de vida, a gente está tentando lutar contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, e a gente se sente sozinho. Quando tudo trava, e a gente pergunta, por que não vai travar lá na vida do meu vizinho? Meu vizinho é isso, é aquilo, não tem nem aí para Deus, vive uma vida toda devassa, e a minha vida que sou crente, que veio para o culto de libertação, que veio para o elite, as coisas começam a travar. E às vezes a gente se sente num beco sem saída dentro da igreja. E eu não estou ministrando uma palavra lá de evangelismo, lá na rua. Eu estou ministrando para a igreja. Quantas vezes? Eu disse uma vez, eu fui pastor da Assembleia de Deus durante 15 anos. Eu era o líder da igreja lá no Novo Cachoeirinho. E um dia eu cheguei no culto de escola dominical. Tinha um professor de escola dominical. E eu era o pastor da igreja. E naquele dia eu estava angustiado. Eu estava me sentindo assim, sozinho. Parece que tudo tinha dado errado aquela semana. E eu sentei no banco para assistir a aula. E o professor, que era um presbítero, ele falou assim, olha irmãos, antes de começar a aula, Deus está me mandando orar, porque tem uma pessoa aqui que está se sentindo sozinho, abandonado, e essa semana tudo deu errado na vida dele. Levante que eu quero orar por você. E eu, o pastor da igreja, na minha soberba, no meu orgulho, sentado lá e falou, eu vou nada? O povo vai achar que é comigo? E era eu. O povo vai falar o quê? Se o pastor está assim, porque o povo acha que pastor, líder é super-homem, né? A gente não tem problema, não tem um boleto para pagar, não tem uma luta, não tem nada, não tem um monjado para tomar, não tem problema nenhum. Não é assim? O povo acha que líder é assim meio que... E eu lá. E ele tornou a insistir. Existe alguém aqui nesta noite que está se sentindo num beco sem saída. Deus está me mandando orar por você. Ele gastou uns 3 minutos insistindo por isso. Foram os 3 minutos mais enormes da minha vida. Por fim eu não aguentei e falou, sou eu. E aí todo mundo, olhou para mim. Eu levantei e falou, não estou bem. Quero morrer. Quero desistir. Quero chutar o balde. Não tenho mais força. Essa semana eu não orei. Não tive forças para orar.
estou angustiado, parece que eu estou carregando 1000 quilos e eu preciso de oração. E aí toda a igreja levantou e orou por mim. E sabe o que eu faço, irmãos? Graças a Deus. Porque se talvez eu não tivesse levantado naquele dia e falado, estou me sentindo num beco sem saída, eu não estivesse aqui hoje. Porque muitas vezes a nossa luta não é contra o diabo. Porque o diabo Jesus já venceu na cruz. A nossa luta é contra a nossa reputação. A nossa luta é contra a nossa vaidade. Contra o nosso orgulho, às vezes, de pedir ajuda. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda ao nosso líder. Você está numa casa de oração, eu faço isso com os meus liderados. Se o bicho pegar, pode me ligar de madrugada, de noite, o que for, que eu vou orar. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para te ajudar. Mas muitas vezes nós entramos num beco sem saída, porque a gente não tem coragem de pedir ajuda. E hoje eu quero falar com pessoas, e graças a Deus que não é você, é o povo da internet que está lá na Groenlândia assistindo. Hoje eu quero me dirigir às pessoas que chegaram no seu limite. Pessoas que chegaram no seu limite de problemas no casamento. Pessoas que chegaram no seu limite de angústia. Pessoas que chegaram no seu limite, problemas financeiros, dos mais diversos. Pessoas que já tentaram de tudo, já oraram, já lutaram, já insistiram, e agora vem aquela voz do inferno na sua mente dizendo, não tem mais jeito, não tem mais saída, desiste do seu casamento, acabou. Desiste do seu negócio, faliu. Desiste daquela causa na justiça, não anda. Desiste da sua família, desiste do seu ministério está enterrado, não anda, desiste. E eu quero falar com você nesta noite. Ezequias recebeu uma notícia desse jeito. Você vai morrer, não vai escapar. Não era uma opinião médica, era uma palavra de um profeta, ou seja, era o fim. E talvez o seu casamento esteja morto. Talvez a sua vida esteja morta. Talvez você tenha passado os últimos dias como os piores dias da sua vida, de tanto chorar, de tanta angústia, sem esperança. Talvez uma crise financeira sem solução, um verdadeiro beco sem saída. Agora, para pensar. Às vezes em que você passou outro beco sem saída desse, você não morreu, porque Deus estava lá no beco sem saída te esperando. Quantas vezes, tem vezes que às vezes a gente passa alguma coisa e a gente fala assim, eu não vou aguentar. Eu não estou dando conta, pastor. Eu não vou aguentar. Está muito pesado. Eu quero sumir. Eu quero desaparecer. Eu quero ir para o meio do mato, me amarrar lá, que eu não aguento nem ver gente, de tanto problema que eu tenho. Você já passou isso. E Deus estava lá, no meio da sua luta. E Deus te guardou. Porque pregam por aí um evangelho. Eu falo isso aqui toda vez que eu prego. Pregam por aí um evangelho que não está na Bíblia. E esse evangelho diz, olha, vem para a igreja. Sua vida vai ser 1000 maravilhas. Você vem para a igreja, amanhã todo mundo vai ser empresário, milionário, rico. Venha para a igreja, nunca mais você vai pegar nenhum resfriado. Venha para Jesus, olha, tudo vai dar certo, a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Mas a Bíblia não diz isso. Você vai passar luta. Tem dia que você não vai ter mais lágrima para chorar. Tem dia que você vai se sentir sozinho. Tem dia que você não tem mais forças. Mas pastor, por que então? Porque quando você está sem forças, Deus se revela para você. Quando você está num beco sem saída, é que Deus entra num beco sem saída. Deus nunca vai tirar o seu problema. Deus vai entrar no problema com você e vai te mostrar que Ele é Deus. Então esse evangelho, não existe um evangelho do parque de diversões. Existe um evangelho de um campo de luta. E Deus hoje está chamando você, eu, nós, para lutarmos, para que a nossa vida mude. Vira para o seu irmão do lado e fala para ele assim, o beco não é o fim. Diga, o beco não é o fim. É o palco do milagre de Deus na sua vida. Eu quero tirar desse texto algumas perguntas. Agora o relógio converteu, está andando. Estava tão bom. Eu quero tirar algumas coisas nessa noite desse texto que você conhece. A primeira curiosidade desse texto é, por que Deus permite o beco sem saída na nossa vida? Por que Deus permite que a gente passe a luta? Por que Deus permite que a gente passe dia mal? Quando eu estava no mundo, eu já não vivia assim. E aí eu vim para Jesus, vim para a igreja, por que Deus permite isso? Não seria ótimo se a nossa vida fosse uma vida toda bonitinha?
toda acertada, igual o branco assim, arrumadinho, bonitinho, cheirosinho, olha lá, branco, cabelinho arrumado. Bom seria se a nossa vida fosse assim, sem nenhum problema. Tudo lindinho, como no filme romântico. Eu trabalho com casais no portal e eu falo assim, querido, família sem problema é só aquela da Doriana, né, Doriana? Capa de Doriana, todo mundo arrumadinho assim, lá na mesa, não tem um mosquito andando ali. Mas a vida real é diferente. Esse texto começa com uma sentença dura. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Você imaginou? Você recebeu um profeta na sua casa desse jeito? Você está orando pelo seu casamento, eu vou matar sua mulher. Se você receber um profeta, sabe aquela causa da justiça? Você vai perder. Sabe essa doença que você tem aí na perna? Deus vai cortar sua perna. Sabe aquilo que você está orando pelo seu carro? Vai pegar fogo e o seguro vai estar vencido. É mais ou menos assim. Foi uma palavra dura. Foi ou não foi, Daniel? Uma palavra dura. Põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. E eu quero repetir. Era o caos do caos. Guerra, cerco, doença e morte. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permite que a gente passe coisas assim? Deus não tira a gente dos problemas, né? E às vezes a minha luta é uma doença. Às vezes a minha luta é uma crise financeira. Eu lembro que na igreja, todo domingo, eu orava pela vida financeira dos irmãos. Aí eu comecei a ver que cada domingo a fila ia aumentando. Orar para quem está desempregado, tinha 2, no outro dia tinha 3. Aí o povo começou a falar para os outros, vamos lá naquela igreja que o povo lá, o pastor ora pela nossa vida financeira. Querido, a sua vida financeira é Deus que tem o controle. Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que trabalhar, mas é Deus que tem o controle. E eu te dizer o seguinte nessa noite. Becos sem saída, Deus permite que a gente passe, porque é o lugar que a gente tem mais intimidade com Deus. Para pensar. Quais as vezes que você foi mais crente? Pastor, eu fui mais crente quando estava tudo bem, não tinha um boleto para pagar. Verdade? Não é. Quais as vezes que a gente busca mais? Na luta. Na igreja é assim, principalmente na igreja de libertação. A pessoa chega aqui toda cacarecada, toda arrebentada, uma ovelhazinha sem perna, toda arrebentada. Pastor, como é que está, meu filho? Seja bem-vindo, afasta, Leão, como é que está a sua vida? Está tudo ruim. Sua vida sentimental está ruim, o dinheiro está ruim, saúde está ruim. Tem alguma coisa boa? Não, está tudo ruim, pastor. Então fica firme aí que Deus vai mudar a sua vida. Aí a pessoa vem, passa pela elite, passa pela libertação, vai para uma casa de oração, aí a pessoa já começa a arrumar o corpo, já fica bonito, já arruma a namorada, já vai casar, e pronto, isso e aquilo. Aí o que acontece? A pessoa some. Fulana, cadê você? Pastor, estou sem tempo, sabe como é que é? Estou muito ocupado. Quando você estava cacarecado, todo rebentado, todo escachepado, você ia para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Para a gente ter mais intimidade com Ele. Eu lembro que às vezes que eu mais orei, tive intimidade com Deus, é quando eu estava mais arrebentado. Por isso que você tem que ser um crente estável. Você tem que ter uma vida com Deus para que a sua vida ande plena. Você não precisa entrar num beco sem saída para Deus se revelar a você, porque Deus vai se revelar a você todo dia, toda hora, em todo lugar. A segunda coisa que eu quero tirar nessa noite para você, atitude muda o futuro. Diga para o seu irmão, atitude muda o futuro. Como eu falei para você, Ezequias podia ir para a cama chorar. Minha mãe tem 85 anos, minha mãe tem 50 anos que é diaconisa da Assembleia de Deus. Ela fala assim, do jeito dela, vai para a cama que é lugar quente. Está chorando, vai para a cama que é lugar quente. Ezequias podia ter ido para a cama chorar. Ele não recebeu uma palavra de Deus? Sim ou não? Tinha alguma dúvida que era de Deus? Não. Então tá, se Deus falou, tá falado. Vou para aqui chorar e vou morrer. Ou talvez ele colocasse no Instagram dele assim, Ezequias de Jesus, @Ezequias de Jesus. Olha, gente, sou um coitadinho de Jesus. Orem por mim, pelo meu reino, que eu vou morrer. Israel, ore por mim, chore por mim. Tem gente que acha que se vitimizar resolve o problema. Eu vou chorar, tudo bem, chore, irmãos, eu sou muito chorão, eu choro à toa. Mas vitimizar não resolve o problema. Você precisa usar as ferramentas de guerra que Deus coloca na sua mão.
Minha mãe, repito, sempre gosto de falar da minha mãe porque ela é o alicerce da nossa casa. Meu irmão, com 22 anos de idade, vai fazer prova para a polícia, eu já contei um domingo aqui, aparece lá, HIV positivo. Se fosse eu, que era do mundão, todo estragado, isso era fichinha. Mas meu irmão era um Zé Bobãozão. Sabe, acho que ele nunca nem tinha namorado. Aí aparece, vai fazer prova na polícia, manda ele fazer exame médico, HIV positivo. Aí manda repetir o exame, segunda vez, HIV positivo. Mandou para outro laboratório, repete o exame, HIV positivo. O quarto, o quinto, e meu pai nessa hora, meu pai era preso, meu pai ficou tão revoltado, tão doido, que ele desviou e começou a beber cachaça. E minha mãe foi orar. Ela falou, eu não sou médico, e ainda que eu fosse médico, ainda não tem cura, mas eu conheço um Deus que a última palavra continua sendo dele. E ela foi orar, e foi para a madrugada orar, e ela me chama lá, e me fala, meu filho, só tinha nós dois de crente na família, e ela disse o seguinte, pode ficar tranquilo, Deus falou comigo que vai curar o teu irmão. Falei, mãe, Deus falou comigo que vai curar o teu irmão e o meu filho. E eu repito essa frase porque eu aprendi com ela. Deus falou comigo que a última palavra continua sendo dele em qualquer beco sem saída. E aí manda repetir o exame. A polícia falou, você não vai ser polícia mais não, porque você tem problema. Repete o exame. Deu negativo. Aí repete de novo, pode ser um erro. Deu negativo. Quantas vezes ele fez? Deu positivo 5, então faz mais uma. Negativo. Faz mais uma, negativo. Faz mais uma, negativo. Sabe o resultado de tudo? A última palavra continua sendo do Senhor. Aleluia! Aleluia! Aí passa 20 anos. 25 anos se passaram. Ele casa, vai mudar, vai morar numa cidade do interior. E a família da esposa, alguém lá passou mal, tem que fazer uma cirurgia, estão pedindo doador de sangue. Aí lá vem ele com a esposa doar sangue no Hemominas. Quando chega no Hemominas, a moça lá olha para ele e fala assim, o senhor está doido? Por quê? O senhor não pode doar sangue não, que o senhor é HIV positivo. A mulher dele quase caiu para trás. Aí tivemos que contar toda a história do que aconteceu, tivemos que dizer para ela que a última palavra continua sendo do Senhor. Nós precisamos aprender a usar essa ferramenta, irmãos, que a gente usa pouco. Que a ferramenta da oração de verdade é a mais poderosa. Ezequias fez algo poderoso, ele virou para o rosto e orou. Não foi uma oraçãozinha pé de chinelo, não. Não foi aquela oraçãozinha que a gente faz para comer, Senhor, obrigado por esse alimento que estou que não aguento, não. Ele foi uma oração de alguém desesperado. Senhor, eu tenho 39 anos, eu estou morrendo, a minha vida está toda destruída, eu estou num beco sem saída, foi um pedido de socorro. Deus me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Essa oração fala de intimidade. Essa oração fala de relacionamento com Deus. Era um cara que tinha relacionamento. Esse texto fala de alguém que olhou para a parede e falou, eu não tenho mais o que perder, eu só tenho o que ganhar, porque Deus pode mudar isso. Ele estava dizendo no seu íntimo assim, eu estou cercado pelos meus inimigos, eu estou doente, eu estou todo lascado, o meu problema é muito grande, mas o meu Deus é muito maior. Quem encontra Deus no secreto, acha a saída. Por que as coisas acontecem com a gente? Porque às vezes a gente murmura demais, irmãos. Eu e a minha esposa, a gente fez um voto, aliás, eu fiz um voto. Eu tenho 3 meninos, assim, um de 17, fora os grandões, que é o Bruno, foram crianças. Um de 17, um de 12 e um de 10. E o de 10 é o mais o quê? Mais esperequetadozinho. Ele é autista, nível 1, suporte 1, ele é mais para frentezinho assim. E os meninos deixam aquela casa uma confusão, né? E eu falei, Deus, eu até falei com a minha casa de oração e desafiei eles a fazer. Eu vou levantar 100 dias sem reclamar de nada. Mas nada é nada, nem do chinelo, nem de nada de nada. Aí eu falei assim, eu vou levantar 100 dias, porque a adoração atrai a presença de Deus, a murmuração atrai a presença de demônios. Eu vou levantar 100 dias, sem reclamar de nada. Nada, Eduardo, nada. Aí primeira semana,
Minha esposa começou a me olhar assim, né? E ela me contando depois. Olhava para mim assim, o chinelo está fora do lugar, ele não falou nada. O menino virou a cara e não falou nada. O Anthony, com nada. Aí quando passou uns 15 dias eu contei para ela. Ela falou assim, Júlio, deixa eu te confidenciar uma coisa. Na primeira semana eu achei que você estava doente. Na segunda semana ele falou assim, meu marido deve estar com muito problema. Porque a gente recebeu uma ação lá de São Paulo, de uma empresa que a gente fechou há mais de... Meu marido está com muito problema. No terceiro eu não entendi nada. Aí eu mandei para ela, ela falou assim, agora eu entendi. E como a minha casa mudou? Como o meu ambiente profissional mudou? Como o meu casamento mudou? Como eu dormi melhor? E eu fiz esse voto, falei, então vou fazer agora de 1000 dias, de não reclamar de nada. Sabe por quê? Porque eu posso estar passando o problema que for, eu sei que Deus não tira a mão de sobre a minha vida, nem da sua vida, em nome de Jesus. Isso mudou, aí eu entendi que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Existem batalhas que não se vencem com palavras bonitas, mas com lágrimas e oração sincera. Você não entendeu? Pastor, eu não sei orar. Eu sou um novo convertido, eu não tenho paciência. Eu vou para a Netflix, fico 4 horas, mas começo a ler a Bíblia, 5 minutos eu durmo. A oração que move o coração de Deus não é aquela bonita, linda, grande, é aquela que é sincera. A sua reação vai definir o tempo do milagre de Deus na sua vida. Talvez o maior impedimento da resposta de Deus na sua vida não seja o diabo, que já está amarrado em nome de Jesus, seja a sua boca e o seu comportamento. A sua reação vai definir o tempo do milagre de Deus na sua vida. Porque é no beco sem saída que Deus vê aquilo que está dentro do meu coração. É no deserto que Deus enxerga o que está dentro do meu coração. Ezequias não correu para as pessoas, ele não fez escândalo, ele não entrou em desespero público, ele foi para o secreto falar com Deus. E eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, Deus está te chamando para ir para o secreto, para ir para a intimidade. Tem um monte de coisas que Deus tem para liberar sobre a sua vida, e talvez o seu comportamento tenha impedido o que Deus tem para fazer. Virar o rosto para a parede, como Ezequias fez, significa cortar distrações. Hoje a maior estratégia do diabo não é tirar a gente da igreja, irmãos. O diabo não vai te tirar da igreja, porque se você sair, a gente vai atrás de você. O seu líder de ministério vai atrás de você, o seu de casa de oração vai atrás de você. A maior estratégia do diabo é te deixar dentro da igreja cheio de distrações para que você não tenha intimidade com Deus. Você vem para a igreja, mas está preocupado com o celular. Você vem para a igreja e está preocupado com isso, está bem com aquilo. Você fala, eu não posso orar, eu não posso ler, eu tenho isso, tenho aquilo. A ideia do diabo é tirar você do foco, do relacionamento, criando distrações. Então virar para a parede, como Ezequias fez, significa corte distrações, para de olhar o caos e foca em Deus. A gente tem tempo para aquilo que é importante para a nossa vida. Todos nós aqui temos boletos para pagar, problemas para resolver. Eu falei na minha casa de oração ontem à noite. O dia que nós, você, nós verdadeiramente começarmos a colocar Deus em primeiro lugar, a nossa vida vai mudar totalmente. Quem alimenta o problema, enfraquece a fé. Quem alimenta o problema, enfraquece a fé. Estou com um problema? Estou. E aí? E aí é problema. Ô pastor, você não tem problema? Tem um monte. Se quiser, eu te dou um tanto. Tem problema em todas as áreas. Tem problema de saúde na família, tem problema financeiro, tem problema de perseguição, de tudo. Tem meus pecados que de vez em quando tenta vir de volta para mim. Tem tudo. O que você faz? Eu oro. E o que mais? Falo, Deus, eu não tenho como resolver. Ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me ajuda. Isso é confiar, irmãos. Nós precisamos alimentar a nossa fé confiando no Senhor. Um moço estava escalando uma montanha. E ele era um crente desviado. E ele não quis ir com ninguém, porque ele queria a glória para ele. E ele estava subindo lá, vou entrar no Guinness Book, vou ser famoso, vou para o TikTok, vou lá para o Instagram, vou ser famoso. Imagina ele subindo lá, subindo lá, quando chegou quase no topo do sucesso. E o perigo é o topo do sucesso. Quase no topo ele escorregou. Mas ele não pediu ajuda de ninguém, porque o orgulho dele não deixou, porque ele queria a glória só para ele. E aí, de repente, a corda esticou. E ele ficou lá preso, lá no abismo. E aquela névoa
aquele frio. E ele falou: Deus, se o Senhor ainda gosta de mim, quanto tempo que eu não falo com o Senhor? Eu estava tão ocupado, ganhando dinheiro, tão ocupado fazendo sucesso. Se o Senhor ainda lembra de mim, Deus me socorre. E uma voz no meio do caos falou para ele assim: você confia em mim? Ele olhou para um lado: será que é alguém para me salvar? Não era ninguém. Ele entendeu que era Deus falando com ele no beco sem saída. Você confia em mim? Ele falou: sim, Senhor, eu confio. E a voz dizia: você confia em mim? Sim, Senhor, eu confio. Então pega essa faca que está na sua cintura e corta a corda. Oh, meu Deus, isso não pode ser Deus, deve ser o diabo, o capeta falando, porque se eu cortar a corda eu vou me esborrachar lá no abismo. E a voz falava: você confia em mim? Ele falava: se for Deus eu confio. Você confia em mim? Então corta a corda. E ele, a noite inteira, corta a corda, corta a corda, corta a corda. Ele não cortou a corda, ele passou a noite no meio daquele frio, e de manhã o corpo de bombeiros veio salvá-lo. Ele morreu congelado, a névoa havia dissipado, ele estava a um palmo do chão. Talvez seja a noite de você cortar muitas cordas da sua vida. Talvez seja a noite de você cortar muita coisa que te distancia de Deus. Talvez você tenha que parar de confiar em pessoas e colocar sua confiança no Senhor. Ah, uma pessoa vai resolver o meu problema. Não vai. Se a porta estiver fechada, não adianta. Talvez seja a hora de ter um relacionamento com Deus e falar: Deus, eu confio no Senhor. Talvez seja a noite de você tirar as suas expectativas de pessoas e colocar no Senhor. Eu quero dizer uma coisa nesta noite para você: Deus não resiste a uma oração sincera. Deus não resiste a uma oração sincera. Eu fui pastor de centro de recuperação durante 15 anos. Eu ia para a Cracolândia fazer evangelismo. E a gente achava de tudo na Cracolândia. Já achei pastor desviado, missionário, missionária, filho de crente, tudo quanto é jeito, ladrão, tudo sem imaginar. E aí você pega uma pessoa daquela e fala: querido, vamos voltar para Cristo. E fala, primeira coisa que ele falava: Deus não me aceita do jeito que eu sou. Eu já fui crente. Eu já fui um homem de oração, uma mulher de oração. Olha o lixo que eu estou. Eu dizia para ele: querido, não importa como você está, importa como Deus te vê. Você te vê de um jeito, Deus te vê de outro. E eu quero te dizer nessa noite: eu não conheço a tua vida, eu não sei como é que você foi a sua semana, se está tudo certo, se está tudo errado, mas eu te falo uma coisa nessa noite: Deus te vê por dentro. E o grande desafio de mudar a nossa vida é que a gente se vê por fora. A gente tem que entender que o beco sem saída dele foi permitido por Deus. Deus, não foi o diabo. E a gente tem que quebrar aquele paradigma de que tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. É o diabo, é o diabo. O diabo já perdeu. O diabo não toca na sua vida em nome de Jesus. Nós estamos quebrando essa mentalidade. Muitas vezes o beco sem saída na sua vida é um processo de amadurecimento. Muitas vezes o beco sem saída é um processo de crescimento. Muitas vezes o beco sem saída é um processo de intimidade. Deus está falando com você assim: quero ter mais intimidade com você. Eu quero falar com você. Eu quero ter mais intimidade com você. Eu quero me revelar a você em sonhos de madrugada. Eu quero te dar visões. Eu quero lançar autoridade sobre a sua vida. Muitas vezes o beco sem saída é um processo de entendimento do seu chamado. É um processo para te acordar, para você colocar Deus em primeiro lugar. É um processo para trabalhar você por dentro e por fora. Deus leva o homem até o limite para colocar um propósito maior. Quando tudo fecha, o médico não resolve. Quando tudo fecha, o dinheiro não resolve. Eu vivi na minha vida profissional no meio de gente que tinha muito dinheiro, né? E aquele primeiro sentimento que a gente tem é que quando a gente está com dinheiro, está tudo bem, né? Até que um dia eu abri o jornal e vi um moço que ganhava 300 mil por mês, pular de um prédio da Barra. Eu falei: meu Deus, com 300 mil por mês, eu faço tanta coisa. Eu comecei a imaginar: eu faço isso, eu faço aquilo. Aquele homem tem tudo. Meu irmão e minha irmã, você pode ter tudo. Se você não tem relacionamento com Deus, você não tem nada. Quarta lição para a gente orar: Deus responde antes do fim. Antes mesmo de Isaías sair,
lá o profeta sair do palácio, Deus mandou ele voltar. Sabe o que quer dizer? Uma coisa muito forte. Deus não precisa de muito tempo para mudar a sua vida. Deus não precisa de muita coisa para mudar a sua vida. Uma oração pode interromper uma sentença. Ele trouxe uma sentença, Deus interrompeu. Eu ouvi as tuas lágrimas. Eu quero te dizer nessa noite, Deus quer te ouvir. Vira para o seu irmão e fala, Deus quer te ouvir. Diga, Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Aleluia. A quinta coisa, Deus reverte decretos. As pessoas me perguntam assim, pastor, o senhor tem medo de macumba? Não. Eu vivi no meio da macumba, comi um monte de galinha de macumba, meu pai era bruxo. Sei que a macumba alcança alguém. Mas se você tiver a vida com Deus, a macumba não te alcança. Não tenho medo, porque eu sei que Deus reverte decretos. A sentença era de derrota, Deus vitória. A sentença era de morte, Deus vida. A sentença que era sobre a sua vida, Deus está mudando hoje em nome de Jesus. A sentença sobre o seu casamento, Deus está mudando hoje em nome de Jesus. A sentença sobre a sua vida financeira, Deus está mudando hoje em nome de Jesus. Deus está revertendo a sentença. Deus está revertendo a sentença. Deus está revertendo a sentença. Você não entendeu? Deus está revertendo a sentença a seu favor. O que parecia final, Deus transformou em recomeço. O que era perdido, Deus transformou em recomeço. O choro da sua vida, Deus vai transformar em alegria. Aquilo que era um beco sem saída, Deus vai criar uma saída onde não tem saída. Aquilo que era só angústia, aquilo que era só tristeza, Deus está revertendo a sentença na sua vida nesta noite. E a penúltima coisa, libertação no lugar de derrota. O beco sem saída virou lugar de milagre. O beco sem saída virou lugar de milagre. O beco sem saída virou lugar de milagre. O caos virou lugar de milagre. Sem solução virou lugar de milagre. Deus não só curou ele não. Além de curar ele, Deus deu vitória para quem era contra ele. Porque Deus não faz nada meia boca. Irmãos, o Deus que faz coisa meia boca é o Deus do mundo. Deus quando faz, Deus faz por completo. Deus não tirou você do mundo para te dar uma vida mais ou menos, não. Deus vai te dar uma vida plena. Deus deu a ele cura física, restauração emocional. Deus deu a ele proteção espiritual, a libertação foi completa. Feche os seus olhos agora. Acende a luz para a gente, por favor. Fica de pé no seu lugar. Vou parar por aqui porque o relógio voltou a andar. Feche os teus olhos agora e ouça o que eu vou falar. Se você estiver num beco sem saída, existe um Deus que ouve a sua oração. Se você estiver num beco sem saída, existe um Deus que te vê no beco sem saída. Se você estiver num beco sem saída, existe um Deus que muda histórias. Deus está te chamando para 3 coisas nessa noite e eu já vou orar. Primeira coisa que Deus está te chamando, pare de olhar para o problema e olhe para Deus. Busca Ele no secreto e ore de verdade entregando o seu problema ao Senhor. Coloca a mão na sua cabeça agora, eu quero orar por você.